Galera, vou fazer esse vídeo aqui porque aonde está essa rosa do deserto, eu vou colocar um chachinho aqui, pintado nessa configuração que está aqui, esses cactos. Mas ele vai ter um comprimento de umas 3 ou 4 vezes o tamanho desses chachinhos aqui. Na parte de cima ele vai ser esse porta-cacto e na parte de baixo ele vai ser um enxame de abelha jataí. Aí tô mais ou menos parecido os arranjos aqui para não ficar feio, porque a minha digníssima esposa, ela não quer nada na varanda. Ai, acabar com isso pra lá, mulher. Mas eu vou colocar aqui um negócio tão bonito, cara. Vou criar abelha aqui e ela não vai nem perceber. No futuro também, eu vou fazer outras casas de abelha desse jeito. Embaixo dessa planta aqui, por exemplo, na parte dos fundos, vai ser um fundo falso para as plantas da minha esposa. Mas depois do fundo vai ter as minhas abelhas. Me aguarde, vocês vão ver. Aí então, pessoal, vai ficar assim lá embaixo, ó. É um tubo de esgoto, que aqui eu coloquei uma tampa por cima, onde vai ficar o chachinho lá do cacto. Então, do fundo de madeira até a parte de cima dá 7 centímetros. Aí aqui vai ficar o cacto e aqui dentro vai ficar o sobreninho e as melgueiras, com um furo na parte de baixo, mais ou menos aqui assim, ó. Vai ficar o furo para entrar para o sobreninho. Aí depois vem o ninho, o restante melgueira, talvez mais um sobreninho, e em cima fica o cacto da minha esposa lá. Aqui são os tubos. Aqui já tem um pedaço que eu vou fazer outro. Então, para vocês terem uma ideia, esse tubo branco de esgoto branco, olha lá, dá 100 milímetros. E o de dentro, dá 110 milímetros. Então eles sobrepõem um dentro do outro. E, na verdade, vai ficar assim o de dentro. Esse vai ser o sobreninho. Aí como é que fica? Aí fica montado dentro do próprio tubo dessa forma. Então tem um sobreninho, tem o ninho na parte de baixo, o sobreninho. Aí vai ter uma melgueira, outra melgueira e mais uma melgueira. Aí vai ficar assim, só que nesse aqui eu vou colocar menos melgueira, ou menos ou só 2 sobreninho e uma melgueira, porque aqui vai sobrar um, né? Porque em cima desse aqui, por exemplo, aí ficaria o chachinho da minha esposa lá pra gente entrar no entendimento, criar as plantas dela na varanda e ao mesmo tempo vai criar minhas abelhas indígenas sem ferrão. Então esses tubos a gente encontra aí nas obras. Aqui na minha área está tendo muito loteamento, então eu estou pegando esses tubos e fazendo essas coisas aqui. Encontrei também, alguém jogou fora isso aí, parece até aquelas capas de encadernação. Aí eu achei umas pets na rua, aproveitei para pegar
Essas coisas que eu achei interessante. E olha como vai ficar na verdade. Aqui, por exemplo, vamos imaginar lá o sobreninho, e ele tem embaixo dele, vai ter uma altura de 2 centímetros, duas madeirinhas ali, para que a abelha possa entrar pelos fundos e ir lá para o sobreninho. Então, sobreninho, aí vai essas duas separações, que na verdade é o ninho e sobreninho. E aí nesse caso, se fosse esse aqui, ó, se fosse esse que ele é mais curto, aí eu poderia colocar só uma melgueira, porque na verdade a minha intenção não é produzir mel nesse tipo de caixa, é mais para enfeitar a varanda lá sem. Então aí desse jeito, aí vai lá dentro da própria coisa lá, assim, né? Só que aqui não vai dar para eu fazer porque eu tô filmando sozinho, só para vocês terem uma ideia. Então, no final de todo o processo, vai ficar assim. Então, aqui na minha região é uma região que ela é quente, né? Nós estamos no Cerrado goiano. Então, aqui frio, aqui, por exemplo, tipo Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, aí para a região também do sudeste de São Paulo, que ainda é frio. Aqui não, aqui é quente, um lugar quente. Então, aqui eu tô embaixo da laje da minha casa. Eu aproveitei esse espaço aqui porque eu não tenho local adequado para poder fazer a parte da confecção do material. Que eu tenho esse espaço aqui, ó. Essa laje aqui é aquela laje que tem isopor, então o calor que está aqui dentro é o calor que está lá fora na rua. E essa vai ser a a colmeia que eu vou colocar lá embaixo. Depois vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Para cortar os tubos de uma maneira que esse tubo vermelho, por exemplo, que é o mais grosso, é o de 110 milímetros. Eu cortei essa parte aqui que é para encaixar, que ela é muito certinha. Ela vem de fábrica retinha, então ela dá um ângulo de 90 graus certinho. Então, aí eu cortei também bem retinho do lado de cá, porque eu zerei aquela ponta e depois fiz pra cá. E aí deu certinho aqui. Então aqui tá dando uma marcação perfeita. Então eu corro a caneta aqui, um marcador de texto, um lápis de carpinteiro. Aí eu sei que se eu cortar nessa linha, eu vou garantir que a boca vai ficar com ângulo de 90 graus certinho. Para cortar a parte dos ninhos e o sobreninho, eu fiz a mesma coisa no tubo de 100 milímetros. Então toda vez que eu colocar esta marcação, esse gabarito no tubo de 100 milímetros, e eu marcar com a caneta ou com o lápis, aí eu serrando, vai dar exatamente a altura de 10 centímetros. Eu fiz com 10 centímetros aqui, mas pode ser com 5 centímetros também, a pessoa escolhe. Que na verdade eu estou querendo fazer um ninho e um sobreninho com 10 centímetros. Então já dá 20 centímetros de ninho e sobreninho. E aí depois a melgueira em si, coloquei mais duas aqui, né? Aí ficou uma terceira lá que pode ainda facilitar a produção de mel, se for o caso querer tirar mel. Mas tá aí a ideia. Vou lançar isso daqui uns dias e aí eu vou colocar no YouTube já as coisas prontas para ver como é que ficou aí. É um enfeite de jardim, mas que tem abelha junto, misturado, para poder agradar a natureza e para poder
fazer parte também do hobby do ser humano. Então é preservando sem destruir e se preocupando também com a estética da sala, da varanda, do jardim. E uma outra coisa, essas abelhas que eu estou trazendo para cá, para poder colocar nesses lugares, eles já estavam em muros, esses muros de tijolão, de concreto, eles fazem ali, então quer dizer, de quando nasce o sol até se pôr o sol é debaixo de sol, sem sombra nenhuma por perto. Então o jataí do sudeste goiano é bruto. Ele não é muito chegado à sombra não, viu? Mas todo mundo tem direito a um lugar à sombra. E eu vou colocar ele naquele lugar que eu acabei filmando. Lá vai dar uma sombra, digamos assim, na parte da tarde vai ter muita sombra. Na parte da manhã não tem sol nenhum. Então quer dizer, vai ter muita sombra de manhã. E na parte da tarde, depois de meio-dia até 4 da tarde, vai dar sol. Aí o sol se põe por trás do muro e aí vai dar sombra de novo. Então até lá, vou mostrar para vocês depois como é que ficou num outro vídeo que eu vou produzir aí.